Então, pessoal, retomando aqui, então, para a gente resolver, então, um exercício, do exercício que vai ser passado para vocês. Selecionei aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Nosso exercício, então, aqui. Ele fala assim, ó, dimensione a seção do condutor fase, neutro e proteção elétrica para as seguintes situações. Aí ele vem em várias situações, eu peguei aqui a letra A para a gente, tá? Peguei então a letra A. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir, por exemplo, a corrente elétrica desse circuito, tá? Então, ele diz assim, ó, um chuveiro elétrico de 5.000 watts, sob temperatura ambiente de 30 graus, condutor unipolar de cobre com isolação de PVC utilizado, né? Vai ser utilizado apenas um circuito em conduto embutido em parede de tijolo. Ou seja, já me falou onde como que é a instalação, se é embutido em parede ou térmica ou o que é. Ele falou que é de tijolo, né? Então, ou seja, alvenaria, mesma coisa. Condutor unipolar de cobre com isolação de PVC que vai ser utilizado. Ele vai comprar um condutor de PVC. A temperatura ambiente da instalação é de 30 graus e eu vou instalar um chuveiro de 5.000 watts. Tá? Ele nem me falou, por exemplo, a tensão que vai ser utilizada, nem nada. Tá? Então, se ele não me falou a tensão, se não está te falando, por exemplo, a tensão, a gente vai considerar a nossa tensão aqui, né? A gente vai considerar a nossa tensão aqui que é 220 volts, tá? E vai fazer os cálculos, então, com 220 volts. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a corrente elétrica desse chuveiro. Esse chuveiro é de 5.000 watts, né? Para quem lembra aí, então, né? A lei de Ohm, né? Lá o triângulo das potências. Né? É um triângulozinho assim, bem simples. Fica bem feio, mas vai dar para vocês entenderem. PVI, né? Triângulozinho PVI, vocês, a maioria deve lembrar. Então, ele me deu o valor de potência. Então, potência é 5.000. O que é a potência? Eu preciso de achar o que é a corrente. Se eu quero a corrente, né? Então, vai ser a potência dividido pela tensão. Quanto que é a minha potência? 5.000 watts. Quanto que é a minha tensão? Minha tensão é de 220 volts. Então, fica 5.000, tá? 5.000 dividido por 220 volts. É simples assim, tá? Eu vou achar a minha corrente. Quanto que dá essa conta aí? 5.000 dividido por 220, 22,7 amperes, tá? 22,7 amperes. Essa é a corrente do meu chuveiro para a tensão de 220 volts que eu vou aplicar lá na minha residência. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, eu preciso saber, então, qual condutor que eu vou estar utilizando, né? Lá no cabo de PVC. Então, eu vou lá no meu, eu vou lá no meu, eu vou lá no meu slide, né? Vou lá no slide que eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter acesso a todas as tabelas, tá? Não se preocupem quanto a isso. Vou mostrar aqui para vocês. Não vou nem
subir toda a tela, tá? Vocês depois podem olhar aí tranquilo e calmo. Eu vou mandar para vocês. Já até enviei, se eu não me engano, esse slide, mas eu mando novamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ele falou para mim que o cabo é de cobre. Né? O cabo é de cobre e é de PVC. Então, eu vou lá na tabela do cobre. Tá? Primeira tabela lá do cobre. Por que a primeira tabela? Porque a primeira tabela, ela fala para gente que ela é de condutor de 70 graus, que é o condutor de PVC aqui, ó. Certo? Condutor de PVC. Então, a primeira tabela aqui do cobre, ó. A tabela do cobre. Quanto que era nossa corrente, então, que eu achei? A situação que ele falou, ele disse pra gente que, ó, vou ler para vocês. É apenas um circuito e está em conduto embutido em parede de tijolo, usando cabo de PVC a 30 graus. Ou seja, está em parede de tijolo. Vamos lá. Lá na tabela, então, da parede de tijolo. Parede de tijolo é qual? É alvenaria, não é isso? É cabo unipolar. Deixa eu ver se ele falou que é cabo unipolar. Condutor unipolar de cobre. Ele falou pra gente que o condutor é unipolar de cobre. Então, para condutor unipolar de cobre, ó, condutor isolado ou cabo unipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, ou seja, em parede de tijolo. É o B1, tá, gente? Então, é o B1. Já sei que é situação B1. O que acontece? Na situação B1, então, vindo aqui na nossa tabela do cobre, nossa primeira tabela do cobre, é a tabela 33, tá? Não esqueçam, tá? Tabela 33 é do cabo de cobre para isolação de PVC, tá? O outro lá é outra tabela. A tabela do cabo de maior temperatura é outra tabela, tá? Não confundam. Isso aí pode fazer vocês errar o exercício. Então, aqui na tabela B1, né? Ele falou quantos condutores carregados? Ele falou que tem um circuito em conduto embutido. Ou seja, no máximo 2 condutores carregados, né? Um circuito, vamos supor, se eu vou ter então ali fase neutra, então eu vou ter 2 condutores carregados. Então, na situação B1, eu vou ter 2 condutores carregados, certo? Num valor de corrente de quanto? Nós calculamos a corrente de 22,7 amperes, que a gente calculou. Então, 22,7 nessa linha aqui. 22,7 aqui, ó. 24. 22,7, 24. Eu achei o cabo de 2,5, gente, certo? Certo ou não? Então, o que acontece? Achei o cabo de 2,5. Mas vamos lá. Só que eu ainda tenho uma outra questão. Eu tenho a questão do local e a temperatura que o meu cabo está sendo exposto. Então, aqui, se fosse só a carga de 22,7, eu vou usar o cabo de 2,5 para ele. Simples assim. Porém, tem algumas situações que a gente viu aqui, ó, nessas outras duas tabelas aqui, ó, que mostra para a gente o fator de correção. Tá? Então, o que acontece? No fator de correção, eu vou dividir esse valor pelo valor de corrente do meu equipamento, de acordo com a situação que eu tenho. Só que ele falou para mim que é quantos graus a minha temperatura ambiente? 30 graus, gente. Se vocês olharem no exercício, 30 graus. Então, se é 30 graus, se vocês olharem aqui na tabela, ó, 30 graus não tem, tá? Não tem aqui, ó, certo? 25, 30 graus, tá aqui, ó. Então, para temperatura de 30 graus, para isolação de PVC, eu vou usar esse fator de correção, certo? O que acontece? Então, quanto que é a minha corrente do chuveiro, que eu calculei agora, 22,7 amperes. Fator de correção para cabo de PVC para temperatura de 30 graus, 0,89. Então, eu divido o valor da corrente por 0,89. Deu
25,53, tá? Eu vou anotar aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Então, mostrando bem aqui, ó, 25,53, tá? Com esse fator de correção já utilizado. Então, o outro fator de correção que a gente vai levar em consideração é o de, esse daqui é o da fator de correção das temperaturas ambientes, né? E agora aqui é do fator de correção aplicável ao condutor agrupado, né? Então, o nosso condutor vai estar agrupado de que forma que ele falou? Então, ele vai estar condutor unipolar de cobre, em isolação de PVC, apenas um circuito em conduto embutido de parede de tijolo. Então, tem apenas um circuito em conduto. Então, se ele está em conduto, ele está dentro de um eletroduto. Então, dentro de um eletroduto, eu vou ter... Dentro de um eletroduto, eu vou ter, então, qual situação? Situação ao ar livre, superfícies embutidos em conduto fechado. Então, eu vou ter, então, essa situação número 1 aqui, ó. Ao ar livre ou sobre superfície, embutido em conduto fechado. É a nossa situação, né? Que a gente vai estar dentro da parede em conduto fechado. Qual o número de circuito ou de cabos multipolares que vai ter ali? Qual o número? Ele falou número de circuitos. Quantos circuitos que tinha? Apenas um circuito. Então, número de circuitos ou de cabos multipolares. Quantos circuitos? Um circuito. Então, eu vou multiplicar vou dividir por 1. Então, eu divido esse valor por 1. Continua dando 25,5, né? Todo número multiplicado dividido por 1 é ele mesmo. Então, temos então que o nosso valor de corrente é de 25,5, tá? Esse é o nosso valor de corrente com os fatores de correção, ok? O que acontece? Esse é o valor de corrente com correção. Então, agora eu vou voltar na minha tabela, a minha tabela para o cabo de cobre, de PVC, e vou procurar na minha situação B1, tá? Aqui, ó, situação B1, tá? Essa daqui, condutor isolado de cabo unipolar em eletroduto seção circular embutido em tijolo, alvenaria. B1, eu vou lá nela, na minha tabela. B1, quantos condutores que eu vou ter? Carregado, 2. Então, se tiver mais condutores carregados, você pode usar o 3, tá? Mas se tiver menos, né, você sempre vai ter pelo menos 2. Às vezes 3. Se tiver mais, você sempre vai usar aqui o 3, tá ok? Nesse caso aqui, então, o 2 condutores carregados, é a nossa situação, né? Que ele falou que é apenas um circuito, então vai ser 2 condutores carregados, fase neutra. E com os fatores de corrente, a nossa corrente, que era 22,7, passou para 25,5. Então, vamos procurar a nossa corrente de 25,5 nessa coluna, tá? 25, 25, 24 e aqui já é 32. Opa, então 24 tá pouco, 32 tá muito, mas não tem um intermédio, tá? Não tem nenhum valor nesse meio, então eu vou ter que escolher sempre de cima. Então eu vou ficar com o de 32. Qual condutor que eu vou usar? 4 milímetros, certo? Então acabei de descobrir o condutor que eu vou estar utilizando, né, na minha no meu chuveiro, né, de 5.000 watts, né, que o exercício me propôs. Então, eu vou colocar bem aqui agora. Vinte e cinco, né, a gente multiplicou, foi a corrente que a gente achou aqui, certo? Tá aqui. Vou multiplicar pelos fatores de correção que eu mostrei. E a gente achou lá na tabela que é um cabo de 4 milímetros quadrados.
4 milímetros quadrados é a bitola do nosso chuveiro elétrico de 5.000 watts. Ok, pessoal? Basicamente é isso, tá? Quando você vir aqui nessa tabela, por exemplo, das temperaturas aqui, tabela aqui, você vai simplesmente olhar a temperatura ambiente e escolher o fator, né, que está utilizado para o cabo de PVC. Se ele, por exemplo, falar que é um cabo, está utilizando um cabo, esse EPR ou XLPE, que é um cabo que suporta mais temperatura, você vai considerar esses valores aqui, tá? Vai sempre dividir pelo valor da corrente do equipamento que você achou, tá ok? Nessa outra tabela, né, revisando aqui, você achou a situação que está exposta aqui, né? O número de circuito ou cabo que vai estar passando ali e se é 2, se é 1, se é 3, 4, 5 condutores ou 5 circuitos, por exemplo, e vai dividir pelo valor, né, por esse fator de correção que você vai achar o valor da corrente já corrigida para esse tipo de situação. Ok? Aí você volta então na tabela e escolhe então com esse valor de o seu condutor necessário. Por qualquer dúvida, fala no WhatsApp. Tá? Essa semana as aulas vão ser 10 aulas, vai se falando. Muito, muito obrigado.